para a minha qualidade de vida ou para a minha saúde, enfim? A resposta sempre é que depende. Depende muito de alguns fatores. Não é simplesmente que a prática do yoga vai resolver todos os meus problemas. Depende. O principal fator é que depende de como eu abordarei a minha prática de yoga, de como que eu vou assumir esse compromisso com a minha prática de yoga e visando realmente uma mudança, algumas mudanças significativas, tanto na nossa vida como também tudo aquilo que envolve, né, a nossa relação humana, os nossos comportamentos, a nossa alimentação, os nossos hábitos, os nossos meios de lazer, né, o sono, são vários fatores. Agora, a pergunta, né, na verdade, essa pergunta, como eu falei, ela vem sendo bastante presente, vem estando cada vez mais presente, e até eu tenho pensado, e certamente isso vai ocorrer ainda ao longo deste ano, de termos um grupo de alunos especificamente com esta necessidade, né, uma prática de yoga e uma prática de meditação mais direcionada para síndromes de burnout. Agora, a questão é, hoje, e eu vou começar a fazer isso com mais frequência, nós colocamos, né, nos stories a caixa de perguntas para justamente recebermos dúvidas. E por coincidência, mas não é coincidência, uma pessoa colocou essa pergunta, para você ver, né, como que a presença desse sintoma ele está cada vez mais presente. E a pergunta foi justamente essa: como o yoga pode ajudar ou me auxiliar em burnout? Então, considerando isso, eu vou até realmente, muitas dessas perguntas eu acabei respondendo no privado, para não ficar também acumulando muitos stories. Às vezes eu vou um pouco na contramão desses algoritmos. Tem um lado bom e tem um lado ruim, mas eu prefiro às vezes ter menos esforço de lutar contra máquinas, né? Ou junto de máquinas, enfim. Eu acabei respondendo muitas das perguntas que tinham nas caixas em relação a outras questões, porque essa foi a primeira que eu recebi. E nós fizemos também o mesmo processo no perfil do Yoga, do VVY School e também do Yoga Academy. Então, tiveram várias. Aí, inclusive, tive que pedir aí um suporte para me ajudar nas respostas. Enfim, foi bastante interessante. Mas essa primeira foi assim decisiva, porque ela já veio com essa pergunta que está bastante presente nos últimos meses, né, comigo. Inclusive, pessoas próximas a mim, da família, está passando por esse problema. E aí eu pensei, bom, então a live vai ser sobre esse tema. Não vou nem ficar respondendo outras e outras perguntas. São perguntas bem simples, né? São perguntas simples. Não desconsiderando quem colocou ali as respostas, ou melhor, colocou as perguntas. Mas são perguntas que você responde de forma muito simples. Eu não quero ficar aqui também tomando muito tempo de vocês, hoje, sexta-feira, aqui no YouTube. Então nós vamos direto ao ponto. Já fiz essa abertura. E aí o ponto é que o que é o burnout? A gente pode ter várias considerações, né? Mas eu acho que a neurociência, a medicina que lida com a questão do estresse e da ansiedade, considerando do ponto de vista científico, a neurociência é aquela que está mais, talvez, preparada, né? Com conceitos e mecanismos para poder primeiro entender e depois buscar soluções através desse conhecimento. O que nós podemos entender, basicamente, e aí já tentando linkar isto com o yoga, é que o burnout ele vai se manifestar quando a nossa balança, o nosso equilíbrio entre a demanda que nos sobrecarrega, então demanda às vezes e principalmente do trabalho, em muitos casos
eles surgem devido ao desgaste ocorrido em ambientes de trabalho, em ambientes profissionais, a alta demanda, os compromissos, as responsabilidades, isso tudo vai realmente acarretando um desgaste, como eu falei no início, ao longo do tempo. Então, essa balança da sobrecarga, ela não é tanto um problema, porque a vida ela tem esta característica. Não que você vai sempre estar passando por sobrecarga, ou estresse, ou ansiedade. Não é essa a verdade. Nós vamos ter, claro, momentos de tranquilidade, momentos de equilíbrio, momentos de serenidade, momentos de lazer, momentos de descontração, de relax e tudo mais. Mas é uma balança. O nosso problema maior, enquanto seres humanos, é que nós queremos sempre o melhor dos dois extremos. Nós queremos sempre aproveitar ao máximo aquelas condições menos favoráveis e preservar extremamente também. Uma você quer somente aproveitar, porque ela vai acabar, e a outra você quer eternizar, prolongar aquela experiência positiva, boa, favorável, agradável e prazerosa. Então isto pode ser entendido como uma balança. De um lado nós temos todas as atividades que vão, ao longo do tempo, nos sobrecarregando, nos desgastando energeticamente e psicologicamente, mentalmente, emocionalmente. E aí nós temos do outro lado da balança aquelas atividades ou aquelas funções que nós temos na nossa vida e que contribuem. Ao contrário da outra balança, ela vai contribuir para que nós possamos ter lazer, prazer, felicidade, saúde, tranquilidade, paz, serenidade, certo? Então, como uma balança, a vida vai ser sempre assim. Você vai ter momentos em que o estresse vai demandar muito da sua energia, você vai ter momentos em que você vai ter a oportunidade de se distrair, de relaxar, de fazer algo benéfico para você. A questão ou a dificuldade é que, dependendo do nível, dependendo do estágio em que nós vamos estar nessa síndrome de burnout, é que mesmo as atividades que seriam justamente para poder contrapor o estresse, o desgaste, a sobrecarga, elas passam a se tornar também menos interessante, menos atrativa para a pessoa. Existem muitos casos que ocorrem isso, as pessoas que estão já num estágio um pouco mais, diríamos, crônico, de burnout, ele perde, inclusive, a vontade de fazer outras coisas. É um desgaste mesmo, é uma sobrecarga, é um cansaço, uma fadiga muito grande e uma desmotivação, de certa forma, por outras atividades. Então, a primeira coisa que temos que entender, existe esta balança na nossa vida. Nós nunca vamos ficar extremamente benéficos e vivendo as mil maravilhas, mas também nem sempre vamos ficar. São coisas, são estágios, são momentos que nós vamos estar com as faculdades físicas, psicológicas, mentais, emocionais, equilibradas e tudo muito contribuindo para isso. E tem momentos que nós vamos ter realmente tudo à deriva, tudo numa situação bastante difícil de equilibrar e de encontrar um sentido imediato para aquilo. Isso é natural, não é? Agora, temos somente a questão ligada ao trabalho? A resposta vai ser não. O trabalho é geralmente o local onde maior parte do nosso estresse, do nosso cansaço, da nossa fadiga e, consequentemente, de burnout, ou de burnout, é que surge dessa sobrecarga, surge do fator profissional ou do trabalho, do nosso ofício.
Mas também tem os elementos ligados a estresse que não é diretamente do trabalho. Então, por exemplo, uma relação bastante conturbada, uma questão ligada muitas vezes à família, o próprio estado que a gente vive, né? Dentro todo início de ano a gente tem ali um estresse devido a todo o alarde feito em relação à pandemia, novos vírus. Então são vários elementos que vão se sobrepondo, se sobrecarregando e até chegar ao ponto de então termos algo já evidenciado, algo clinicamente até que pode ser constatado como um quadro mais agudo de ansiedade ou de estresse ou de fobia ou de burnout. Então não é somente o trabalho, certo? Agora, dentro do trabalho, vamos dizer, 80, 90% da causa está no trabalho. E aí tem alguns fatores ligados a isso, né? Por exemplo, se você passa um grande período da sua vida profissional, né, sem o reconhecimento devido, sem a valorização do seu trabalho, a valorização do seu papel ali, isto acarreta um desgaste emocional, um desgaste psicológico e acarreta, consequentemente, este desgaste do prazer ou da satisfação ou mesmo do engajamento naquilo que você faz, do ponto de vista profissional. Nesse ponto, existem também alguns fatores até psicossociais hoje em dia que a gente vê o quanto que a situação econômica, a situação mesmo urbana, social, política, são vários elementos que, se nós dermos muito foco para isso, nós vamos perder o ímpeto por fazer algo. Vamos perder o ímpeto por fazer alguma mudança. E nem digo uma mudança nacional do país, uma mudança interna mesmo. E isto aos poucos mina também o nosso interesse de fazer aquele básico. De repente o trabalho que você faz, você já faz com amor, você já faz com a intenção melhor sua. Porém, devido a esta falta de reconhecimento, essa desvalorização do seu papel, é natural que comece a surgir ali alguns fatores que vão, primeiro, te desmotivar a continuar naquele trabalho, te desmotivar a continuar naquele emprego, naquela empresa, o que for. Então você vai começar a buscar outras. No entanto, essa transição é que traz também, como decorrência, um estresse e, consequentemente, burnout. Também nós temos uma questão ligada no trabalho que é a empatia. Você tem um ambiente, muitas vezes, que ele já não é tão mais empático com você. As pessoas ficam isoladas, as pessoas ficam meio que afastadas. E não somente o afastamento físico, mas o afastamento até mesmo de relação mesmo. Não é? Então, imagine, você trabalha num ambiente onde já é desgastante do ponto de vista de demandas, cobranças, as exigências, e sem você ter o reconhecimento, a valorização que você acredita ter, e naturalmente todos nós temos um papel importante naquilo que nós fazemos e onde nós estamos para fazer. E aí ao mesmo tempo você tem uma relação já que não é só de cima para baixo, né, dos chefes e superiores, mas agora também uma dificuldade na própria relação. Isso também vai acarretar, essa falta de empatia, né, também vai acarretar uma certa consequência bastante nociva nesse aspecto da nossa energia emocional. Né? Também podemos considerar, né, a falta de propósito. Porque à medida que você começa a ver que aquele plano que você tinha profissional ele já não está mais te satisfazendo, é natural que você comece a perder o ímpeto também por realizar um propósito.
Às vezes você vai buscar um emprego porque ele tem ali um valor que você acredita, ou ele tem uma mensagem, ele tem um papel importante social, ele tem um engajamento ligado a valores que você acha serem importantes. Mas, devido a todos esses fatores pequenos que vão se acumulando, você começa a perder o seu próprio propósito de estar ali. Esses três elementos, eles vão criar uma brecha, uma lacuna em nós. E aí, certamente, nós perdemos, diríamos, o apreço por aquilo, né? A satisfação de fazer aquele trabalho. E aí, você tem que continuar, você deve estar se mantendo ali fixo, trabalhando todos os dias e ali presente. Quando você faz algo que não te satisfaz, a insatisfação vai se sobrepor a você. A insatisfação vai ser maior do que você. Então, de certa forma, burnout é o excesso de insatisfação que se sobrepõe à nossa autonomia humana, à nossa natureza humana. E quando a nossa natureza humana, a nossa natureza de agir, de fazer, né, de mudar, de executar algo, de cumprir o nosso propósito, ela é barrada, isso traz muito desalento, muito prejuízo para o nosso ato de acreditar na nossa própria capacidade, né, na nossa própria natureza e no nosso próprio propósito. Correto? E isto, sem dúvida alguma, vai dar margens, né, margens significativas para que essa distância entre o que você é capaz de fazer e o que você faz, nas condições que são colocadas ali, tira totalmente o seu propósito de estar ali. E enquanto você não rompe com isto, enquanto você não toma a decisão de, ok, já não me satisfaz mais, eu vou sair, eu vou mudar, eu vou fazer outra coisa, eu vou empreender, eu vou fazer qualquer outra coisa, vou fazer uma formação em yoga, mudar, procurar outro emprego, procurar outra atividade, outra área profissional, o que for. Por outro lado, existe o medo, né? Porque a questão toda financeira, de quando você sai de um ambiente que você já tem ali uma certa garantia, e você pensa, bom, como que eu pagarei minhas contas nos próximos meses? De repente esses meses possam se estender para anos. Então esse medo dessa mudança está atrelado à questão econômica, à questão financeira nossa, faz com que tenhamos que suportar aquela condição. O que é pior ainda para quem está nesse quadro. E quem tem esse perfil, né? Quem geralmente vai passar por essas situações? São as pessoas mais competitivas e perfeccionistas. A pessoa que é muito competitiva, ela está sempre competindo, sem perceber que a verdadeira competição é ela com ela mesma. E a competitividade dentro de um ambiente corporativo, empresa, onde for, vai desgastar muito. Porque uma pessoa muito competitiva e também muito perfeccionista dentro daquela sua atividade profissional, ela vai estar sempre buscando algo que não é a ideia de você melhorar as suas capacidades, habilidades, competências, o seu primor, não. É uma questão muito ligada ainda ao ego. Né? Um perfeccionismo, ele é na verdade o elogio silencioso que queremos ouvir. Ao passo que esta competitividade é sempre tentar sobrepor aquilo que eu ainda não sou, aquilo que ainda não tenho, aquilo que eu ainda não domino. Então ele precisa ter um parâmetro em relação a outra pessoa para ele poder ir adiante. Né? É uma outra
uma outra visão sobre a competitividade. Então, perfeccionismo e competitividade estão ligadas ao ego. E quando nós colocamos o ego em jogo, quando nós colocamos o ego para atuar, quando nós atuamos em função do ego, resultados, objetivos ligados à questão egóica, o problema da nossa ruptura daquilo que é natural para passar para aquilo que é artificial se torna muito mais provável. E aí é inevitável que nós teremos frustrações, nós teremos a contramão de todo o processo que nós estamos querendo. Se nós queremos um estado mais calmo, se nós queremos um estado mais equilibrado, certamente não é aí que nós vamos encontrar. Então, com esses sintomas ou com essas possíveis causas, a causa base está justamente nessa questão do ego. Essa identificação que nos leva a ter uma postura muito perfeccionista e também nesse processo de perfeccionismo eu posso desenvolver essa competitividade. Então são dois perfis, mas que estão muito atrelados porque nascem desta necessidade do ego. Ok, são vários problemas, né, que eu estou apenas relatando alguns. Eu não sou neurocientista, não sou médico, não sou psiquiatra, mas são coisas que nós observamos pelo próprio ambiente possível do yoga, né? Então, vamos lá. A pergunta. Eu primeiro fiz aqui um preâmbulo, não vou demorar muito, mas a pergunta. O yoga pode me ajudar, me auxiliar em burnout? Essa foi a pergunta. E esta tem sido a pergunta já, como eu falei, o ano passado, 2021, foram muitas pessoas que entraram em contato e algumas delas, inclusive, eram alunas presenciais, né, que já alguns... Eu parei de dar aulas presenciais em 2016, 2016. Quer dizer, as coisas vão se complicando à medida do tempo. Né? À medida que o tempo passa, essa medida se torna mais intensa e o que a gente carrega no meio desse processo todo, dessa medida do tempo, naturalmente vai criar um peso. Imagine você ter que andar um percurso muito longo carregando algo pesado. Mas se você está sem nenhum peso, você caminha tranquilamente. Quilômetros, talvez. Mas se você tem que carregar algo, é muito provável que você não vai conseguir caminhar 1 quilômetro. Não é? Então, ao longo desse período, naturalmente, muitas pessoas, sem a prática pessoal, acabou ficando mais vulnerável ainda a toda essa situação. Agora, o que basicamente, né, a medicina tradicional ou aqueles que estão mais voltados, né, à nossa aplicação assim imediata. Você está estressado? Vai fazer uma caminhada, vai fazer um esporte, vai fazer uma luta, vai correr, vai fazer um exercício, vai nadar, vai assistir Netflix, vai ver qualquer coisa. Então, existe um certo parâmetro de análise aí que é o seguinte, inclusive esse termo é usado muito pelos estudiosos da área, né, que para você ajudar a reduzir o quadro de burnout, ou até mesmo você não entrar nele, você tem que criar um hábito de descanso ativo, ou um repouso ativo, que é aquele momento que você vai tirar realmente para não fazer nada, você vai realmente relaxar, você vai realmente descansar. Porém, é um descanso ativo. Não é descansar assistindo Netflix, fazendo ali, né, um rodízio de séries no final de semana, porque isso não descansa, isso não é positivo, isso não é benéfico para quem está apresentando quadro de burnout. Não é.
entendeu? Não é simplesmente você ficar, diríamos, se distraindo, se entretendo, não é isso. É um desligar, mas é um desligar ativo. A caminhada, por exemplo. Eu não pesco, mas a pescaria é uma atividade muito terapêutica. Talvez uma pesca esportiva, né? Você ficar na floresta em contato com a natureza, você ir para a beira de um rio, você ir para a beira da praia, você ir para a montanha. Então, este tipo de repouso é importante, esse tipo de descanso é importante, esse tipo de relaxamento ativo é importante. Não é você ficar o dia inteiro, o final de semana inteiro, na frente da TV assistindo Netflix ou qualquer outro programa. Não é esse o objetivo de você tentar equilibrar o outro lado da balança. Lembra? O primeiro lado da balança é justamente o estresse, a sobrecarga. Você precisa de uma descompressão. De um lado você tem uma sobrecarga, uma compressão emocional e também até mesmo neurológica do cérebro. O cérebro se desgasta muito, o cérebro consome muita energia. Então a sobrecarga mental e você precisa de uma descompressão mental. E mais uma vez, descompressão não é você ficar o final de semana inteiro assistindo futebol, todas as rodadas, não é você ficar o final de semana inteiro absorto ali na programação da TV fechada, nada disso. Pega e sai, vai caminhar, vai para um parque, vai para um bosque, vai para a beira de um rio, vai curtir a natureza, vai ver o dia. É isso. Agora, claro, dentro desse conceito, nós vamos ter então, por exemplo, jogar uma partida de futebol com os amigos no clube. Essa coisa de ir para o shopping, para me distrair no shopping, é outra bobagem. Isso não funciona. Não funciona. Às vezes tem esse hábito. Ou essa crença, né? Eu tô muito ansiosa, eu tô muito cansada, eu tô muito estressada, eu vou pro shopping. Ilusão. Então, atividades que vão ajudar. Em contato com a natureza, como eu falei, todas essas atividades que vão te dar assim um descanso ativo. Você não vai ficar ali de bobeira, passivamente parado. Você vai estar ativo, mas é uma atividade que vai te recompor, vai te descomprimir mentalmente, né? Emocionalmente, energeticamente. Outro fator é realmente o esporte, né? As atividades ao ar livre. Às vezes até mesmo podar a grama do seu quintal, fazer o seu jardim, de repente pintar a casa, lavar o carro. Né? Isso tudo foi perdido. Ao longo dos anos, décadas, a gente foi perdendo isso. A gente ficou assim muito dependente e muito acomodado com coisas que poderiam ser terapêuticas, benéficas e antídotos para todo esse estresse. Final de semana, sábado à tarde, você pega para lavar. Em algumas cidades do interior tem isso ainda. Pelo menos no interior de São Paulo você encontra. Sábado é dia de lavar o carro. Mas, além disso, você tem os esportes. Os esportes são muito saudáveis, os esportes são qualquer tipo de esporte, né? Não necessariamente esportes radicais, mas esportes mesmo. Esportes que vão exigir de você, né? Metabolismo, vai exigir de você uma respiração mais ativa, né? Vai trazer um esforço isométrico, enfim, coisas que vão proporcionar a você uma atividade física. Por quê? A gente está falando muito do aspecto burnout dentro da questão mental, da sobrecarga mental. E é justamente ali que está todo o problema. Tudo que nós vivenciamos hoje, as questões profissionais e a nossa vida quase que completa, ela está ficando muito envolvida nisso aqui. Ó. Está ficando muito presa a esta estrutura virtual. Entende? Então nós ficamos quase que 24 horas com a mente conectada e o corpo fica quase que
imóvel, inútil. Aí eu penso, não, mas não sei porque eu estou tão cansado, eu não estou fazendo nada. Eu estou descansando já todo dia, há mais de 5 meses, não faço nada e estou cansado. Tem um detalhe importante que eu aprendi com o mestre. Ele falou o seguinte: o corpo humano é diferente do corpo de uma máquina. Qualquer máquina, veículo, automóvel, máquinas industriais, até mesmo o computador, o celular, depois de um tempo ele se desgasta, porque quanto mais você usa, mais ele se gasta. A luz tem um tempo de vida, uma duração de vida limitada. Já o corpo humano não. Se você deixa o corpo sem atividade, ele vai se desgastar, ele vai se degradar mais rapidamente. Então o corpo precisa de atividade. E um dos quadros de burnout, ele vai justamente aflorar pela questão ser muito mais a sobrecarga psíquica, a sobrecarga da energia mental, a sobrecarga do nível psicológico, do que uma sobrecarga física. Certo? Não que somente as atividades, né, ou os empregos, os trabalhos ligados a atividades mais mentais é que trazem esse tipo de consequência, não. Mas o que eu digo é que, mesmo que você trabalhe numa indústria, né, de montagens, de escapamentos de carro, né, mesmo assim você vai ter ali um desgaste psicológico. Você está tendo atividade, né, são atividades repetitivas, você está tendo uma repetição contínua, dia após dia, e a sua mente está naquilo e ao mesmo tempo ela está absorvendo todos os problemas que nós temos contemporâneos. Certo? O problema então é o acúmulo de compressão ou de sobrecarga mental. Agora, se você tem o uso do seu corpo e o uso da sua mente para atividades que irão ajudar nessa descompressão, você tem o melhor de tudo para poder sair ou prevenir burnout. É aí que entra o yoga. E o yoga com as suas vastas ferramentas e técnicas. Os asanas, que são as posturas, podem ser muito benéficas. E principalmente quando você concilia, não é, a estabilidade, a permanência de uma postura com a dinâmica de diferentes posturas. Então você tem uma dinâmica, um movimento, chamado de Vinyasa Krama, e você tem também as permanências. Então você coloca o seu corpo em movimento em determinados asanas, que esses asanas, cada qual tem os seus benefícios, porque eles imprimem no nosso corpo físico determinados estímulos. Isto vai estimular o sistema endócrino, dentre outros, mas principalmente o endócrino, que irá contribuir para dar esta equilibrada proveniente de burnout, da balança que eu falei no início, de você ter de um lado a sobrecarga e do outro a necessidade de descompressão. É esse equilíbrio que tem que ser mantido para você não cair em burnout, em ansiedade, em depressão, em angústias, certo? Então, o yoga entra com 3 ferramentas poderosas: os asanas, os pranayamas e dhyana, ou meditação. Então as posturas elas vão contribuir para que o seu corpo mantenha movimento, mantenha equilíbrio, a sua atenção ela vai sair desse carrossel encantado que são os pensamentos, que são as preocupações, que são toda a sobrecarga de ansiedade com o que pode acontecer amanhã, tudo isto, toda essa parafernália circense da imaginação, quando não equilibrada, quando não ordenada, cria o que é conhecido como burnout. E nós ficamos muito nesse plano mental, por isso que agora eu até fiz um podcast, amanhã tem outro novo, você chegando no nosso host, que é a questão toda do metaverso. Imagine o estresse, o burnout que irá surgir nos próximos 10 anos com essa efervescência, essa alucinação chamada metaverso.
Não, você tem que sair desse plano mental, você tem que entrar no plano físico. Porque uma coisa é o plano espiritual. Isso é um processo que vem depois. Nós temos que lidar agora com a questão física, o corpo, a saúde do corpo, as condições de equilíbrio e ordem do corpo. Não ficar apenas no imaginário, apenas nas elucubrações, apenas nas projeções, nas idealizações e também nas frustrações, né, nos devaneios, nas reclamações, nas lamentações. Tudo isso está no plano mental. A mente precisa de ferramentas do yoga para estar equilibrada. E aí nós temos a meditação. Existem técnicas, várias técnicas meditativas, existem metodologias específicas de meditação. Dentre elas, como eu falei já da neurociência, o que a neurociência mais utiliza e estuda é a meditação baseada em mindfulness. Inclusive existem áreas já da psicologia e áreas da terapia ou da psicoterapia que trabalham com base em mindfulness, meditação mindfulness. Então você vai ter diferentes gradações também de técnicas de mindfulness. Quando a gente pensa em mindfulness, você tem de um lado realmente a simplicidade, que é o que eu gosto, eu prefiro muito mais o exercício de mindfulness na sua simplicidade. Mas você tem de outro lado todo um aparato científico, estudos, teses, abordagens dentro da psicoterapia usando mindfulness, não é? E então você tem condições de organizar os seus pensamentos, as suas emoções, ou todo esse carrossel encantado que é o conteúdo mental, né? essa desordem mental, através da meditação. Assim como, essa frase é minha, instrução é colocar em ordem o entendimento. Instrução é ordenar o entendimento, quer dizer, é colocar em ordem aquilo que você entende. Isso é instrução. E a meditação é um processo de instruir a mente, é de colocar em ordem o entendimento que a mente tem. Então isso exige da nossa mente um processo que ela não está tão acostumada. Por isso que para muitas pessoas a meditação é algo difícil, não conseguem. Porque se diz que meditar é não meditar em nada. Isso é uma grande falácia. Meditar é um exercício, é uma ação. Meditar é uma ação. E que ação é esta? É instruir, é orientar, é ordenar o entendimento da mente. A primeira coisa que a mente começa a ter, ela tem que entender. A mente ela só sente, pensa e deseja. É igual criança. E o que a gente faz com a criança? A gente instrui, ajuda essa criança a se desenvolver, se tornar um adolescente mais forte, maduro, para depois se tornar um adulto, né, capaz de fazer jus à sua natureza humana. Então, meditação é um exercício ativo. E quando você coloca essa atividade na mente, ela é diferente desse processo de devaneios lamentosos, reclamativos, alucinantes que a gente vê, certo? Uma coisa é a mente desordenada, outra coisa é a mente em processo de ordem. É quando você coloca tudo em ordem na sua mente. Isto é o resultado da meditação. E a meditação é a ferramenta 2 que vai ajudar na prática do yoga, visando um equilíbrio ou uma redução do quadro de burnout. E entre essas duas, a questão física que você pode extrair através da prática dos asanas dentro das técnicas do yoga e da meditação, né, como várias técnicas, mas também a meditação é uma prática, um processo dentro do sistema de yoga, você tem entre as duas o quê? De um lado você tem o corpo, do outro lado você tem a mente. Entre as duas, a respiração. A respiração é a grande chave, não é porque eu coloquei nessa ordem, né, mas eu deixei ela em terceiro justamente para poder estar entre esses dois parâmetros extremos. O corpo, que
você toca, que você movimenta, que você realiza atos, presenças, atuações dentro do campo físico. E o outro é algo que você não vê, mas que você é arrastado dia após dia por ele. É o campo mental. Nós não vemos a mente, mas nós imaginamos. E quando nós imaginamos sem ordem, a imaginação pode nos levar para o abismo. Não é? Então, a respiração é a ponte de ligação entre as duas, entre o corpo e a mente. O corpo precisa de respiração para poder exercitar-se. O corpo precisa da energia respiratória para poder, dentro da sua prática dos asanas, irrigar, energizar, revitalizar, colocar mais consciência dentro daquilo que o corpo precisa. Porque dentro do quadro de burnout, devido a essa sobrecarga estressante da nossa mente, nós perdemos a vitalidade, nós perdemos realmente energia prânica, energia vital do corpo. Então a respiração ela vai contribuir. Mesmo que eu não faça atividades físicas, eu trabalho muitas horas do dia, não tem como fazer atividades físicas e nós não temos ali nenhuma uma atividade laboral dentro da empresa, então o que acontece? Eu não faço nada. Então eu tenho mais propensão ainda a desenvolver burnout. Não, você tinha, agora você tem outra alternativa. Respirar. Ah, tá bom, eu vou respirar. Melhorou um pouco. Mas não é esse tipo de respirar. É respiração consciente. É inalar longo. Lento e profundo. E soltar sem pressa. Por exemplo, você quer ver a verdadeira gestão do tempo, que não existe, é uma mentira? É você adquirir a gestão das suas ações. O que você faz quando você controla a sua respiração lenta, longa e profunda? Você faz o controle da sua respiração lenta, longa e profunda. Você está agindo. E quando você controla o seu agir, quando você gere a sua ação, e aqui no caso você está gerenciando ou gerindo a ação respiratória do seu corpo, ao mesmo tempo em que está gerindo a energia respiratória prânica que irá alimentar energeticamente o seu corpo, você está fazendo uma ação extremamente nobre, extremamente elevada, significativa, saudável, benéfica. Então a respiração é essa grande ponte. Existe uma pesquisa também interessante mostrando sobre a respiração, que quando você faz o processo respiratório profundo, não é essa respiração de lagartixa, mas quando você realmente respira profundo, você sente uma pressão, tanto que algumas pessoas quando tem pressão alta, né, pode realmente alterar, então não é indicado qualquer pessoa fazer. Mas essa pressão que sobe não é simplesmente uma pressão sanguínea. Você está impulsionando, você está levando parte da sua estrutura física, da sua estrutura óssea, muscular, não é? Para uma pressão ascendente. E isso é mostrado numa qual é o nome? Agora me fugiu. Num vídeo, mas fugiu o nome agora. É uma técnica aí da medicina que você vê, né? Se alguém lembrar, coloca no chat aqui. Mas que você vê a estrutura física da pessoa. Está quase para sair. Daqui a pouco aparece a palavra, eu lembro e falo. Mas enfim, o que esse trabalho, essa pesquisa mostrou? Que quando você respira profundo,
essa pressão ela exerce uma massagem na base craniana, na base do cérebro. E bem a base mesmo, não é, da nossa estrutura primal do cérebro. Isso beneficia muito a memória, beneficia muito o bem-estar, a concentração. Então, são vários resultados positivos que a gente tem com a respiração. Agora, se você pesquisar no YouTube, você vai ver aí que tem vários vídeos de professores de yoga ensinando yoga para burnout, mas sem muito aprofundamento em detalhes importantes. Você vai fazer uma série de yoga relaxante. Meu bem, uma série de yoga relaxante é bom para tudo, até cachorro gosta. Gato então adora. A prática de yoga relaxante é bom para todos. Todo mundo deveria praticar yoga relaxante. Mas burnout tem outras abordagens. Burnout está muito ligado a essa questão do ego que eu falei, está muito ligado a essa questão de uma sobrecarga, desse equilíbrio entre a balança, da sobrecarga e a descompressão. Quer dizer, são forças, são polaridades de vitalidade e de desgaste dessa vitalidade que estão ocorrendo no nosso campo mental. Então, uma série de yoga para burnout não é simplesmente fazer um relaxamento, uma série relaxante. É algo mais. Eu mostrei para vocês aqui uma estrutura. Claro, não entrei nos detalhes de cada técnica, mas eu dei uma estrutura. Agora, o que vai compor cada uma dessas estruturas, quais asanas são mais adequados, quais pranayamas são indicados, porque você pode fazer um pranayama, uma técnica respiratória que vai desequilibrar ainda mais o quadro de burnout dessa pessoa. Sim, pode acontecer. Pode acontecer. Lembre-se que cada pessoa tem uma característica, nós não somos todos iguais. Não é? Essa ideia vendida assim, de que somos todos iguais é uma falácia. Nós somos iguais em alguns aspectos. Mas, espiritualmente, né, a fonte única e última é a mesma, mas do ponto de vista físico, tem características que são mais anatômicas. Temos 2 braços, 5 dedos em cada mão, 5 dedos em cada pé, enfim, tem toda uma estrutura muito semelhante. Mas a experiência que nós extraímos da vida através desse instrumento, dessa ferramenta, desse objeto que é o corpo, é das mais variadas possíveis. Então você imaginar que uma série de relaxamento é boa para burnout? É boa, claro. Mas ela pode não ser a melhor para determinadas pessoas. Então existem nuances que devem ser consideradas. E não é somente uma série de yoga relaxante, você tem que entender também todo o processo respiratório que deve estar por trás, porque burnout ele tira muito da nossa energia vital, ele suga muito a nossa energia vital. É como se a nossa mente estivesse 24 horas tentando parar essa balança, entendeu? Quando tem aquele momento de prazer, de satisfação, você não quer que ele volte, você quer que a balança fique lá em cima. Mas ela não dá, a balança ela oscila, daqui a pouco o que vai predominar é o momento de estresse. Poxa, final de semana foi uma maravilha, agora segunda-feira eu tenho que voltar para o trabalho, eu não aguento mais, eu não estou aguentando mais. Este trabalho de tentar manter lá no alto tudo que é bom e tentar evitar que suba demais tudo que eu considero, do meu ponto de vista, né? Porque isso é uma perspectiva ruim, porque eu estou num estado agora emocional, psicológico ruim, e o ruim aqui assim sem mérito de valor, mas nessa polaridade bom e ruim, né, o bem e ruim, ou estar bem e estar mal, emocionalmente, energeticamente, fisicamente, psicologicamente, nesse caso eu vou me desgastar também para tentar evitar com que as coisas fiquem tão maus, mas só que aquela noção do estar mal já está dentro de mim. E aquela noção de que eu só preciso estar bem também está dentro de mim.
Quer dizer, essa balança é interna. Ela é interna. E aí só depende de nós mesmos mudarmos isto. Deixa a balança ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Não tente empurrá-la nem tente retê-la. Deixa a balança fazer o processo dela, até que ela vai parar no momento. Chega o momento que a balança para. Não tem que ficar tentando segurar a balança lá no alto ou tentando deixá-la lá embaixo, retida, para não subir e prejudicar o meu bem-estar, a minha saúde, a minha tarde ensolarada na beira da piscina, vendo Netflix, qualquer coisa assim. Deixe a vida ser o que ela tem que ser. Isso é um segredo básico. Os estoicos, não é? Os antigos yogis. É isso. Então, temos sim técnicas de yoga, e aí a resposta final é sim, o yoga é benéfico para o seu estado atual com síndromes de burnout. É aplicável. O último elemento que a gente pode debater ainda é que, ok, yoga faz bem, yoga é bacana, o yoga e tal, mas não é uma questão religiosa. Agora eu estou com burnout, eu vou procurar uma aula de yoga que vão me falar de espiritualidade, de transcendência, de... Não é isto. É uma prática de yoga que vai te colocar realmente em contato com o seu corpo, em contato com a sua mente, em contato com a sua respiração, em contato com as suas emoções, em contato com tudo aquilo que faz você ser quem você é. E é só nesta condição, a partir dela, então, é que você vai vislumbrar a natureza espiritual. Não busque a natureza ou a experiência espiritual diretamente no yoga. O yoga ele é apenas um instrumento, uma ferramenta para te preparar para este próximo estágio de perceber ou de se atentar para a experiência espiritual. E no caso de burnout também é isso, porque às vezes no meio do desespero, no meio desse quadro aflitivo, que é bastante aflitivo, sem dúvida alguma, pode ser que nós busquemos assim coisas que, poxa, será que a espiritualidade não vai me ajudar? Depende. Assim como eu falei, o yoga pode ajudar e depende da pessoa. Depende de você também. Tem pessoas que ir para uma religião pode já solucionar, porque às vezes essa desconexão com Deus já é tão grande que umas palavras já vão fazer com que ela pense melhor. Bom, realmente eu não tenho mais nada a ver com essa profissão, com esse trabalho, com essa empresa, com esse meu chefe. Realmente não tenho mais nada a ver com essa pessoa, essa relação desgastante e tudo mais. Sim, faz sentido. Eu acho que realmente não tem o porquê eu continuar morando onde eu moro, enfim. Vou fazer essa mudança. Isso pode vir, sem dúvida alguma, às vezes de um padre, de um pastor, de um mestre, de um guru, qualquer coisa assim. Mas depende. Depende. Depende de cada caso. Por isso o yoga não é uma coisa coletiva. O yoga não é uma prática formatada para o coletivo. O yoga é uma prática individual. Por que você está com burnout? Por quê? É isto que um professor de yoga deve perguntar para o seu aluno que está com essa síndrome. Por quê? E ele pode nem responder, ele pode nem saber, mas ele vai dar indícios. E esse exercício já faz com que ele se atente. Porque em todo caso de estresse, de burnout, de ansiedade, de depressão, a própria pessoa ela pode encontrar o fio de origem de todo aquele quadro.
Ah, foi porque certa vez eu acabei não digerindo bem um sentimento ruim, uma mágoa. Ah, foi porque tal situação eu senti que eu estava sendo trapaceado no emprego e eu acabei deixando, ou eu me expus demais, acabei discutindo e tudo desencadeia algo que vai se conduzir para esta, como eu falei antes, esta ruptura entre o que você é e o que você é capaz de oferecer naquilo ou naquele local onde você está e já não pode mais oferecer. Isso se aplica em tudo na vida, não somente na questão profissional. É quando você está no lugar e você não pode oferecer algo, não porque você não tem, mas porque você não tem apoio, reconhecimento, é porque você não tem empatia, é porque você não tem a receptividade do outro lado, é porque você não tem um ambiente saudável, que não seja tão competitivo, expositor, perfeccionista. Então, todos esses lados negativos da nossa atuação, da nossa vida, podem ser suprimidos, aí sim a supressão é muito boa, podem ser suprimidos pela adequada prática de yoga. Ok? Enquanto isso, eu espero aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Acabei não deixando dúvidas para vocês. Eu respondi uma dúvida que, como eu falei no início dessa live, era uma dúvida vinda, né, de alunos e foi colocada no Stories como resposta na caixa de perguntas e falei, vou responder somente essa. Mas se vocês que estão aqui comigo agora, estão aí dando seu tempo para ficar aqui comigo e tiverem alguma dúvida, por favor, eu dou mais um minutinho aqui, a gente completa em 21h35, 1 hora de live. E amanhã nós teremos uma aula, tá? Vou adiantar aqui para vocês, uma aula aberta que vai ficar disponível somente durante a apresentação, que é uma aula do Bhagavad Gita, faz parte do estudo temático do Bhagavad Gita, que é um estudo online que nós oferecemos, eu ofereço na verdade, já há alguns anos esse curso, ele está disponível e a gente está fazendo uma nova edição dele e algumas aulas dessa edição vão ocorrer ao vivo aqui pelo YouTube, podendo quem quiser participar conosco na apresentação pelo Zoom. Então essa transmissão pode ser que ocorra pelo Zoom com alunos que queiram participar. Tá? Vai ser amanhã às 10h45 aqui pelo YouTube. Então amanhã ative já o sinalizador aqui para você receber essas notificações quando vierem vídeos ao vivo, porque às vezes acontece que o link que eu enviei acabou sendo de alguma forma aí perdido. Quando passo meu aplicativo para o outro, está tendo esse problema, já é a segunda live que ocorre isso. Então, se você tem o sinalizador ali ativado, entrei ao vivo, vão te avisar. O Google, ele vai, onde você estiver, ele te avisa. Olha, o Jayas está dando uma aula agora ao vivo, vai lá. Aí você vem. Mas anote aí, amanhã às 10h45 estaremos aqui. Tá bom? Acho que não tem nenhuma dúvida, não apareceu nada aqui no chat. Então eu agradeço muito a presença de vocês, a atenção de vocês. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para me ajudar a expandir. E olha, nós chegamos a 2.100 inscritos, hein? Sem nenhum impulsionamento, anúncio, sem nada. Simplesmente o conteúdo que a gente tenta trazer aqui é sincero, é claro, é direto. E vocês que estão aí realmente interessados em ter esse conhecimento, é isso que faz o movimento aqui dentro, ok? Então, inscreva-se, ative o sinalizador e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, mais e mais e mais. Legal? Nos vemos amanhã às 10h45 aqui no YouTube, ok? Uma ótima noite. Namaskar.